também, mas a princípio quero ler com você esse texto de Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao verso 18. Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 18, todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, quero te louvar, Senhor, te bendizer por essa oportunidade tão ímpar, tão rica, tão maravilhosa, Senhor, de poder compartilhar a tua palavra com os teus filhos. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor me ajude a ser clara, meu Pai querido, a transmitir a tua palavra, meu Deus querido, de uma forma que os teus filhos possam compreender a necessidade, a urgência daquilo que o Senhor tem comunicado ao meu coração através da tua palavra. Meu Deus, eu me submeto totalmente, inteiramente a ti, Senhor. Porque nós precisamos do Senhor, precisamos ouvir a tua voz, precisamos ser orientados por ti e precisamos, meu Deus, do teu auxílio para caminhar, para obedecer e fazer a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Por isso, Senhor, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu pedi para que o irmão Renato coloque, vou pedir para que ele coloque uma imagem aqui para mim, de um soldado romano, que é o que Paulo está vendo quando ele está descrevendo a armadura que ele nos orienta. Então, de uma forma linda e inspiradora, ele vai dando para nós algumas instruções sobre as armas que nós devemos usar, porque nós somos soldados do Senhor. Nós fomos convocados para uma batalha e então Paulo está descrevendo ali o capacete, e ele fala que bom, deixa eu começar aqui primeiro pelo cinto, né? Ele não está ali em ordem. É o cinto da verdade, Paulo fala, né? Esse cinto, ele servia ali para sustentar, para suportar a espada. E ele fala do cinto da verdade. Ele fala depois da couraça da justiça, que era uma peça que protegia do pescoço a parte ali do tórax, dos órgãos vitais, principalmente ali o coração. Ele fala também do calçado do evangelho, das sandálias, né, que os soldados usavam, e elas tinham cravos na sola, que era para dar mais firmeza e agilidade. Ele fala também do escudo da fé para apagar os dardos do inimigo. Esse escudo ele servia como proteção, principalmente em grupo, quando vinham ataques. Muitas vezes eles juntavam os escudos para que eles pudessem ser protegidos também em grupo. E ele fala também do capacete da salvação, que é a proteção para a cabeça, para a mente, que nós precisamos também
usar esse capacete da salvação. E ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos sempre fazer uso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, sempre lutar e nos defender e atacar com a palavra do Senhor. Essas são as armas que o apóstolo Paulo descreve ali em todo esse capítulo, do versículo 10 até o capítulo 17. Bom, está aqui todos esses aparatos aí para uma batalha. Mas eu gostaria de pensar com vocês, primeiro, que quando nós somos convocados para uma guerra, e é bastante complicado a gente falar desse assunto quando tem um sargento por perto. Então, se eu falar qualquer bobagem, pode ficar à vontade aí para me corrigir, ao vivo e a cores, ou depois me chama para uma conversa e eu me retrato. Mas olha só que interessante, enquanto eu estava preparando, orando para que a gente pudesse pensar nessa questão, nessa batalha espiritual que nós estamos arrolados e fomos assim convocados e aceitamos a convocação quando entregamos a nossa vida para Jesus, eu estava pensando em algumas coisas importantes que nós precisamos conhecer. Primeiro, nós conhecemos aqui as armas. Primeiro de tudo, não tem como um soldado entrar para uma guerra se ele não tiver conhecimento de armas. Antes até mesmo de conhecer para onde, saber para onde ele vai, ele precisa conhecer. Ele não pode, de repente, ser convocado para um lugar, para uma batalha, para uma peleja, se ele não tiver conhecimento das armas. Conhecer as armas e para que elas servem. Então, Paulo, ele dá uma instrução bastante ampla de cada parte da sua armadura, de cada parte dos objetos ali, tanto de ataque, das armas, tanto de ataque quanto de defesa. E ele ensina para que serve. Mas uma outra coisa importante também é você conhecer o inimigo. Você também precisa saber contra quem você vai lutar. E o verso 10, o verso 11, ele diz assim que nós precisamos nos revestir de toda a armadura. E ele já diz aqui contra quem? Contra quem? Contra o quê? Ele diz aqui contra as ciladas do diabo. O diabo, ele é o nosso arqui-inimigo. E uma das estratégias dele é a astúcia. Ele prepara ciladas. Aí, no verso 2, ele continua nos dando ali uma instrução de quem são os nossos inimigos. Porque ele diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se nós não conhecermos os nossos adversários, de nada ou pouco resolve, ou talvez cause até muitos problemas, se nós soubermos usar as armas, mas não sabemos quem são os nossos inimigos. Aí saímos dando tiro à torta e à direita, espadada à torta e à direita, sem saber quem são os nossos inimigos. Mas a palavra do Senhor vem nos instruir quem é o nosso inimigo. A nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta não é contra irmão. A nossa luta não é contra pastor. A nossa luta não é contra pai, contra filho, contra marido, contra o patrão, contra o cliente que entrou na loja, na empresa e aí por diante. A nossa luta é contra principados e potestades. Então, primeiro, nós precisamos conhecer as armas e saber manejar. Depois, nós precisamos conhecer os nossos inimigos. Aí nós precisamos também conhecer o nosso alvo. Nós precisamos conhecer o nosso alvo. E este alvo, ele pode ser um alvo de conquista ou um alvo de defesa.
nós entramos numa batalha, numa guerra, nós podemos ser chamados para conquistar ou para defender. Mas nós precisamos saber qual que é o nosso objetivo. Qual é o nosso alvo? Quando Abraão foi chamado, isso lá no livro de Gênesis, Abraão foi chamado por Deus. Deus fez uma promessa para Abraão e disse que levaria Abraão para uma terra que ele não sabia para onde ir. Depois, nós passamos a saber, então, para onde ele estava indo com facilidade. E ele, no momento, não sabia. Mas Deus estava chamando Abraão para conquistar Canaã. A partir desse momento, Abraão precisou lutar. Abraão precisou enfrentar seus adversários, seus inimigos, para conquistar a promessa de Deus. Abraão tinha um objetivo, Abraão tinha um alvo. E com isso, Abraão então lutava lutas físicas e lutas espirituais. Por quê? Porque eram povos idólatras, povos que adoravam deuses estranhos, imagens de escultura, e a Bíblia é muito clara em dizer que as imagens de escultura, e está lá no livro do Êxodo, e também em 2 Coríntios, que diz que os ídolos são demônios. Não sou eu quem digo. A Bíblia diz. Quem oferece a ídolos, oferece a demônios. Então, Abraão, ele tinha guerra física contra homens, batalha, a espada, mas também era uma guerra espiritual. Gideão desmonta altares e ali ele tem uma guerra, primeiramente espiritual, porque estava destronando ídolos e demônios. Aí depois ele se torna um líder para uma batalha física. Davi, até outro dia desse, o pastor Joelmir estava pregando sobre isso e falou que a batalha estava no âmbito físico e espiritual. Por quê? Porque Golias ia e afrontava pelos seus deuses. Batalha espiritual. Davi foi em o nome do Deus. Isso, em o nome do Senhor. Batalha. Bem isso. E ele foi derrotado. Batalha física, porque Davi teve que cortar a cabeça do gigante depois que o derrotou. Mas também uma batalha espiritual. Hoje, em Cristo, nós não temos mais a batalha física para lutar dessa maneira. Nós não podemos desferir golpes, espada, tiros, para dizer que nós estamos defendendo, porque a nossa luta, a palavra do Senhor diz que ela é espiritual. Então nós precisamos discernir, conhecer as armas, saber manejá-las, precisamos conhecer os nossos inimigos e precisamos ter um alvo de conquista ou de defesa. Porque se houver um ataque, eu preciso defender o meu território. Eu preciso defender o que é importante para mim. E muitas vezes nós não estamos preparados, nem para defender, nem para conquistar. Mas hoje nós vamos aprender juntos o que nós podemos fazer para melhor nos sair nessa batalha que nós estamos e olha, não tem escape. Não tem escape. Agora, a grande sacada, o mais importante é saber que nós temos o nosso marechal. Eu estava lendo, irmão Marcos, que na hierarquia do exército existe lá deixa eu ver se eu consigo lembrar, porque eu acho que eu não anotei aqui, que tem o general de guerra, de exército, isso. Mas isso em tempo de paz, não é verdade? Quando em tempo de guerra, aí
é criado um novo cargo, somente para o tempo de guerra, que é do marechal. E o marechal, ele trata tete a tete com o presidente da República. Pense que, na verdade, olha só que interessante, nós temos o nosso grande general, né, o Senhor dos Exércitos, mas neste momento, né, dessa maneira como o Espírito Santo, neste período em que não há barreiras para nós nos comunicarmos com Deus, nós nos tornamos como marechais. Só que olha que interessante, nós aprendemos sobre as armas, aprendemos sobre os inimigos, sabemos que precisamos ter um alvo. E diferente de Abraão, eu queria que você pensasse agora, qual é o nosso alvo? Para que fomos chamados? Qual é a nossa herança? Qual foi a promessa que Deus nos deu? Talvez você esteja pensando aqui que o inimigo tem lutado tanto contra a tua vida para que você não tenha aquela empresa da maneira como você quer. Aquela formação acadêmica que você sonhou. Aquela casa dos teus sonhos. Talvez você pense, eu vou entrar numa campanha, numa batalha, porque eu vou conquistar. Mas eu quero dizer para você que o inimigo não está nem um pouco preocupado com a tua empresa, com o teu carro. O inimigo não está nem um pouco preocupado com a tua formação acadêmica, com os teus projetos, porque ele quer, na verdade, é te distrair. Porque o teu objetivo principal deveria ser a Canaã. Não mais a Canaã terrena, mas a Canaã celeste. Porque é por isso que nós temos adversários. É por isso. Porque quando Abraão foi chamado para conquistar Canaã, só aí ele precisou derrotar aquele inimigo. Ele tinha uma promessa do Senhor. Ele tinha uma herança. E nós temos uma promessa. E é somente por isso, que nós temos adversário. Se você não quiser, se você não se preocupar, se você não pensar nas coisas do céu, talvez a tua vida fique muito fácil. Talvez. Porque como o inimigo, ele é astuto, ardiloso, e ele sabe que em algum momento você possa se render ao Senhor. Aí então pode ser que ele também atente contra a tua vida antes daquele compromisso com Deus. Essa semana eu fiquei muito triste. Muito. Meu coração está triste. Quando eu soube da notícia de um garoto aqui de São José dos Pinhais, de apenas 18 anos, que ele se enforcou. Numa escola aqui, bem próximo de nós. Um menino de 18 anos, que segundo relatos, era um menino tranquilo, sorridente, o palhacinho da turma, que não despertava em ninguém a preocupação de que ele fosse se suicidar. Os pais divorciados há 4 anos, e na carta que ele deixa, ele diz que há 4 anos ele vivia deprimido. Ninguém percebe. Um menino bonito. Uma mãe bonita, mas muito preocupada com a sua vida, dá para perceber pelas fotos. Não estou culpando de forma. Quem sabe ela possa um dia ouvir essa mensagem. Não estou culpando ela de forma. Mas o inimigo veio e ceifou essa vida antes. Então, nós precisamos entender que nós fomos chamados para uma peleja, para uma luta, para que nós possamos alcançar a Canaã celestial. Do versículo 10 ao versículo 17, Paulo fala sobre os inimigos,
e fala sobre as armas. Mas agora eu quero reler com você o versículo 18. O tema dessa série de mensagens são as armas da nossa milícia. Como eu disse, até o versículo 17, Paulo fala sobre as armas. Mas eu sei que os próximos pregadores, pastor Joelmir, pastora Gisele, certamente vão estar discorrendo aí sobre aquelas ferramentas, sobre o capacete, sobre a espada, sobre o escudo. E hoje, falando com Deus, eu pedi para que Ele me permitisse falar sobre como que desse uma prévia, para que depois nós possamos pensar em todas as armas a pelejar. Olha o que diz o versículo 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então eu quero, agora depois dessa pequena introdução, pensar com você na importância da oração, na importância da súplica, na importância da vigilância, na importância da perseverança e na importância da intercessão. Porque ele termina dizendo assim, e súplica por todos os santos. Porque de nada vai adiantar nós conhecermos as armas, conhecer o inimigo, conhecer nosso alvo, se nós não tivermos o combustível. Se nós não tivermos aquilo que vai nos dar sustentação. Eu quero pedir que o Renato coloque para mim aquela primeira imagem do soldado romano. Não a que tem... essa aí. Pense, você tinha visto um soldado com essa mesma roupagem, com a mesma armadura, escudo, espada, capacete, sandália, cinto. Agora passa para outra. Tudo aqui. Mas nós podemos ver aí um homem cansado, distraído, nada vigilante, uma presa fácil para o inimigo. Coloque aquela outra imagem, porque essa é mais atual. Talvez fique mais fácil para você entender o perigo do cansaço, da falta de disposição, da distração. Não parece uma pessoa pronta para defender. Não parece uma pessoa capacitada, embora ela esteja totalmente ornamentada. Para nós pensarmos um pouco mais a fundo na importância da intercessão, da perseverança, do cuidado, eu escolhi um texto que é um dos meus prediletos. Ele não é muito conhecido, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. No capítulo 21 do livro de 2 Samuel. Porque eu acho esse texto muito interessante e, para falar bem a verdade, ele impactou minha vida. A primeira vez que eu li esse texto, fazem, eu creio que uns 15 anos. E quando meu filho foi assassinado, alguns meses depois eu estava triste pensando nele. E uma das coisas que mais
me feria a alma era pensar na decomposição do corpo dele. E eu estava muito triste, quando o Senhor me fez lembrar desse texto. E eu, então, fui consolada pelo Senhor. É um texto que ele não é muito conhecido, mas hoje, até se você procurar no Google, você encontra alguma coisa. Mas naquele tempo, não, nem isso. E o Senhor me deu, então, uma mensagem naquela época, que não é o que eu vou pregar agora, mas quero usar esse texto para falar sobre perseverança, cuidado e intercessão. O verso 10 diz assim: Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, sobre uma rocha. Desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem dele de dia, nem os animais do campo à noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, a concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, filhos de Saul, né? Dos moradores de Jabes de Gileade, os pais os furtaram da praça de Betsã. E Davi então mandou transportar os ossos de Saul e os ossos de Jonas, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Para quem não conhece essa história, eu vou dar uma resumida. Israel estava passando por um período muito difícil de grande fome, e o rei Davi então foi falar com Deus e perguntou: Senhor, o que está acontecendo? Por que essa grande fome? Por que tanto aperto? Davi ouviu de Deus o seguinte: vai falar com o rei, o chefe dos gibeonitas, que ele vai te falar o que está acontecendo. Davi então foi até os gibeonitas e perguntou: o que acontece? Ou melhor, perdão. Quando ele falou com Deus, Deus falou assim: é por causa da casa sanguinária de Saul. Porque Saul havia tentado exterminar os gibeonitas, mas Josué, muito antes, havia feito um pacto de paz sem consultar a Deus, que não era para ter paz entre o povo de Deus e os gibeonitas, mas Josué fez um pacto em o nome do Senhor, sem consultar a Deus. Aí então Deus fala: é por causa da casa sanguinolenta de Saul. Agora vai até os gibeonitas, que eles vão dizer para você o que você deve fazer. Quando ele foi, procurou, eles foram, os gibeonitas falaram assim: ó, me dá 7 da casa de Saul para que nós enforquemos, e então fica tudo resolvido, nós vamos ficar em paz aí, beleza. Então, pegaram 2 filhos de Rispa e mais 5 filhos, meio parente, meio tipo sobrinho lá, e enforcaram. Pensando que é o período da lei, né? Olho por olho, dente por dente. E foi assim. Não foi Deus quem mandou enforcar os meninos, não. Foi uma decisão do rei dos gibeonitas, como era o período da lei, foi assim que foi resolvido. O interessante é que assim, Rispa tinha os seus 2 filhos, e ela pegou então, saiu da sua casa, pegou um pano de saco, pense lá, era uma das concubinas do rei. Ou ela estava no palácio, ou ela estava num lugar confortável, talvez uma melhor tenda, mas ela pega um pano de saco e vai para uma rocha. E está escrito aqui que durante um período da ceifa, que é compreendido entre 3 a 6 meses, ela ficou ali, cuidando dos corpos dos filhos e dos outros enfermos. De dia, ela tocava as aves, de noite, ela tocava as feras. Aí você pode estar me perguntando: mas o que tem esse texto a ver com oração, intercessão, perseverança? Para mim, este é o melhor retrato que eu vejo de uma pessoa perseverante, guardando algo importante, defendendo algo importante. Para ela, aqueles corpos eram muito importantes. E ela de dia tocava as aves e à noite tocava as feras. Fazendo uma analogia, um paralelo, eu fico pensando em como nos nossos dias nós desprezamos as coisas pequenas. E muitas vezes elas são tão perigosas quanto aquilo que nós consideramos grande. O que vem na noite nos preocupa. O que vem de dia não nos preocupa. É muito simples nós sairmos
durante o dia, para comprar, para vender, para resolver situações, mas não à noite. Rispa não desconsiderou o perigo das feras da noite e os perigos da ave do dia. As aves vinham para atacar aquilo que para ela era importante. As feras também. Pensando no nosso contexto espiritual, eu penso o quanto nós precisamos manter vigilância. Porque o inimigo, ele nos ataca. E ele tenta nos atacar dia e noite. Eu quero abrir um parênteses aqui para nós falarmos sobre situações que estão ocorrendo atualmente. Aonde o diabo está entrando nas famílias, destruindo famílias, matando nossos adolescentes, matando os nossos jovens, devastando. E nós, muitas vezes, não vigiamos, não oramos, não perseveramos, não intercedemos. Diferente de Rispa, nós nos cansamos fácil. Nós desistimos fácil. Nós não vigiamos. Se cuidamos, malemar, como diria o caboclo, da noite, o dia. Quando eu digo noite e dia, quero dizer para você o seguinte. Uma mãe não deixa sua filha posar na casa de uma outra família para dormir no mesmo quarto do amiguinho. Imagine, não, jamais vou deixar minha filha dormir na casa da minha amiga que tem um filho menino. Isso é inaceitável. Mas facilmente ela deixa posar na casa e dormir junto com a amiga. Aí você pode dizer assim, irmão, espera lá, aí já é demais. Não no nosso contexto. Não aonde a sociedade está gritando no ouvido das nossas meninas que aos 12 anos, aos 10 anos, aos 13 anos, elas podem escolher se elas são meninas ou se elas são meninos. Se elas querem viver com menino, se elas querem viver como meninas. Outro dia desses eu fui assistir um desenho no cinema, muito engraçado, muito divertido. Mas eu não consegui não perceber a tendência do personagem homossexual. É gritante. É gritante. Afeta a minha conduta? Interfere na minha conduta moral? Não. Eu já sou uma mulher de alguns anos de vida. Quase que eu falei. Mas, e as nossas crianças? Na tenra idade, onde psicólogos, onde pedagogos concordam que a formação do caráter da criança é na tenra idade. Alguns divergem aí quando dizem que até os 6 anos, outros dizem que até os 8 anos, mas há uma concordância de que é na tenra idade. É ali que é formado o caráter. Também há uma concordância entre profissionais da área que trabalham com adolescentes, com crianças, com psicologia, com a pedagogia, que o adolescente passa por conflitos muito grandes de identidade. E nós, muitas vezes, desconsideramos isso. Mas hoje, eu gostaria que você pensasse naquilo que é importante para você. Se vale a pena passar o período da cega tocando as aves de dia e as feras de noite? É importante para você? Filho é importante para você?
Chamado é importante para você? Ministério é importante para você? Canaã celestial é importante para você? É importante para mim. Por isso eu vim para falar antes de nós pensarmos em entrar na batalha espiritual, no nosso abastecimento, que é a oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos falar mais com Deus. Nós precisamos interceder. Nós precisamos falar sempre com Deus. Como é a instrução que Paulo traz logo depois que ele fala das armas. Que ele fala do inimigo. Ele fala que nós devemos orar. Aí você pode dizer para mim assim, mas eu oro o tempo todo. Eu não venho orar nos cultos de oração. Eu não dobro os meus joelhos aqui, mas eu oro o tempo todo. Tem um escritor muito conceituado, um pastor que eu amo muito, muito. Eu amo ouvir as pregações dele, o que ele escreve. Mas hoje eu li algo que ele falou que, quando nós estivermos jantando, conversando juntos, se o dia Deus permitir, eu vou dizer, pastor, nisso eu discordo. Que ele diz assim, que nós, os crentes, precisamos estar o tempo todo falando com Deus em oração. Isso é orar o tempo todo. E que nós não precisamos nos apresentar em oração a Deus. Eu vou te dizer por que eu discordo. Porque quando Adão e Eva estavam ali no paraíso, antes da queda, antes do pecado, eles estavam ali puros, amigos de Deus, porque eles ficaram inimigos de Deus depois da queda. Na viração do dia, o Senhor vinha falar com eles. E eu penso que esse momento que a gente separa para Deus é como o momento da viração do dia. Você está ali. Eu mesmo fiz um exercício para a minha vida, eu sei que alguns aqui também já fazem, porque já conversamos sobre isso, de transformar meus pensamentos em conversa com Deus. Eu estou chateada, eu estou ali, Senhor, você sabe que eu estou chateada. Eu estou pensando em alguma coisa que eu preciso fazer, Senhor, me ajuda a fazer isso. Eu fiz um exercício da minha vida para não ficar pensando à toa, então eu prefiro conversar com Deus, porque eu sei que Ele conhece meus pensamentos. A Bíblia diz que antes que a palavra saia na minha boca, Ele já conhece. Então eu fiz esse exercício. Mas um dia, um irmão, um jovem missionário da Jocum, meu amigo na época, antes de eu conhecer Joelmiro, ou melhor, antes de nós nos casarmos, já tinha conhecido Joelmiro. Eu estava orando para que Deus preparasse condições para o nosso casamento, e nós não tínhamos condições. E conversei com esse irmão, ele falou assim, você tem orado? Eu disse para ele, eu oro o tempo todo. Eu oro o tempo todo. Ele disse, não. Você tem separado um tempo para falar com Deus, especificamente? Eu disse para ele, eu começo a trabalhar às 7 da manhã, meu filho. Eu, nessa época, estava morando no meu emprego. Trabalhava como empregada doméstica. E ele disse assim, levante uma hora. Pareceu tão difícil. Mas eu senti que era isso que Deus queria de mim. Na viração do dia, Ele queria falar. Aí então eu separei. Durante alguns dias, eu separei 1 hora para falar com Deus. Irmão, o Senhor respondeu. O Senhor abençoou. Aquilo que a gente não tinha condições, Deus deu condições. Nós tivemos recentemente um período de oração, 21 dias aqui. Algumas irmãs estiveram juntas. Deus respondeu. Deus deu vitória. Nós precisamos perseverar em oração. É a instrução do Senhor, é a instrução da palavra. Eu escolhi pensar em risco por causa desse quadro chocante mesmo, de você ver ali seus filhos se decompondo. É assim que está a nossa nação, é assim que está o povo de Deus, é assim que estão algumas igrejas, é assim que está a humanidade, está em decomposição, e o Senhor nos chama para orar. Antes que o nosso vizinho da direita ou da esquerda atente contra a sua própria vida.
Antes que um sobrinho, um primo, um irmão atente contra a sua própria vida. Porque está sendo a arma que o diabo está usando nos últimos dias. É tão difícil falar em relação ao suicídio. Eu tenho trabalhado com luto, vocês sabem disso. É muito difícil falar para uma pessoa, um sobrevivente, olha só como é chamado, o pai, uma mãe, um irmão, de alguém que se matou, um sobrevivente. O diabo está trabalhando rapidamente usando essa artimanha do suicídio para que a gente se sinta de mãos atadas. Porque até para chegar a um pai, a uma mãe dessa, depois fica tão difícil. Para falar sobre salvação, falar sobre céu, falar sobre amor, falar sobre Deus. Pense na decomposição. Quando houver uma convocação para a oração, venha para a oração. Eu sei que é difícil. Talvez você possa dizer assim, você fala assim porque você mora praticamente dentro da igreja, mas já morei longe de igreja. Também me esforcei para estar em convocação. Porque você vem orar para interceder, mas você vem orar para você se abastecer também. Você vem orar por você. Você vem orar por outros, mas você vem orar por aquilo que é importante para você. Davi ouviu o que Rispa tinha feito, ficou sabendo e recompensou. Quando chegou o conhecimento do rei Davi, a atitude daquela mulher, o que ele fez? Ele mandou reunir os ossos daqueles filhos, daqueles parentes. Mandou sepultar junto com Jonas, aquele a quem o rei amava, com os ossos de Saul, a quem o rei respeitava. A atitude dela foi reconhecida. Talvez você possa também estar pensando naquilo que é importante para você e você dizer, mas o que adianta se são só ossos? O que adianta se são só ossos? Se o meu casamento está como um vale de ossos secos, aí eu te convido a pensar no texto de Ezequiel. Ezequiel 18, né? 17? 37, perdão. Eu sou muito ruim de memória, mas conheço muito bem esse texto. Ezequiel 37, se você não conhece, dá uma olhada. Aí quando você olhar para os ossos secos daquilo que você pode até dizer para mim, mas eu cuidei, mas eu orei, mas eu me esforcei, mas são só ossos secos. Aí então eu vou te convidar a pensar que Ezequiel via um vale de ossos secos. Aí o Senhor pergunta, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel diz assim, Senhor, só o Senhor sabe. Se tem jeito para essa situação. Então Deus diz assim, profetiza sobre essa coisa. E o profeta diz, então profetizei, segundo a ordem do Senhor. Quero te convidar a ficar em pé neste momento, aí no seu lugar. E eu quero pedir que você se una a mim nessa oração. Nós vamos orar por aquilo que é importante para nós. Primeiramente, nosso destino. As pessoas que você conhece, que podem estar sendo alvo das investidas de Satanás. Quero orar por você também, por aquilo que é importante para você nessa terra. Porque a Bíblia diz que Deus se agrada em nos abençoar. Então talvez os teus projetos também, aqueles que você tem cuidado,
mas que você vê que está seco, eu quero que você se una em oração comigo nessa manhã. Vamos enxotar essas aves de rapina. É no nome de Jesus. Esse Deus que tudo pode. É esse Jesus que fez com que cego enxergasse, morto revivesse, mar se acalmasse, multidão fosse alimentada. É no nome dele. Mas eu quero te pedir que também me ajude agora nesse momento, para nós orarmos pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, para que os pais sejam despertados, para que os pais possam compreender que eles precisam tocar as aves durante o dia e as feras da noite. Cuidar das coisas aparentemente perigosas, mas das coisas aparentemente inofensivas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te louvar, Senhor, na beleza da tua santidade. Quero te adorar e te agradecer pela tua palavra. Pai querido, o Senhor sabe, meu Pai amado, como meu coração se entristeceu. E como hoje, meu Pai, dói pensar neste pai e nessa mãe, Senhor. Mas eu quero, meu Deus, unir a minha oração com a oração dos teus filhos e clamar ao Senhor, a Deus, clamar ao Senhor, pedindo a tua misericórdia, pedindo que o Senhor trabalhe, meu Deus, na mente dos pais, que o Senhor alcance, meu Deus querido, principalmente aqueles que já entregaram a vida para ti, Senhor, para que sejam vigilantes, perseverantes, como instrui a tua palavra que nós lemos, Senhor, para que possam guardar os pequenos. Meu Deus, há coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos para fazer, Senhor. Pai, nós não queremos ter somente as armas, saber usar as armas, Senhor, mas precisamos estar vigilantes. Nos ajuda, Senhor, a buscar mais a tua face em oração, porque é o Senhor quem peleja por nós, Senhor, meu Deus. É no mundo espiritual, é a autoridade do teu nome que vence demônios, Senhor. Mas nós queremos, Pai querido, com autoridade agora, declarar, Senhor, meu Deus querido, que os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos juniores são do Senhor. Por isso agora eu me lanço no mundo espiritual e na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno, Satanás, que você largue a mente deste menino, ainda que ele não está aqui, mas ele está arrolado no meio deste povo. Ele pertence ao Deus vivo. Agora, em nome de Jesus, espírito de morte, espírito de suicídio, eu ordeno que você bata em retirada desta casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ordeno, espírito de loucura, que está tentando amarrar a mente deste moço, eu ordeno que você caia agora por terra. Em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Senhor Deus, desperta esses pais. Senhor Deus, desperta esta família, Senhor. Senhor Deus, desperta esta mãe, Senhor. Espírito Santo, convence ela da urgência, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Nos levanta como